Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na TV Oeste Taon para apresentar mais um programa Viver Bem. E hoje eu tenho uma convidada especial, charmosa, linda, talentosa, Obrigada. que vai nos presentear sobre o tema, que é um pouquinho polêmico, mas que vale a pena a gente descobrir como funciona. Porque hoje, com as mídias sociais, muito tem se falado de pessoas que sofrem com problemas de erros médicos, com problemas em que não são informadas o que pode acontecer com alguns procedimentos. E estamos aqui hoje para lembrá-los que tudo tem solução. E vamos nessa parte mais fácil, mais tranquila, de ser informados sobre os casos, certo, doutora Raquel? Certo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço de estar aqui, de você me dar essa oportunidade de passar informação, tá? Ainda que muito superficial, porque o tema é muito vasto, né? É, Então, é uma informação assim bem superficial do que a gente tem visto aí hoje em dia na mídia. Então, eu agradeço pela oportunidade que bom. de estar aqui. E você estava me dizendo que o Conselho Nacional de Justiça conta hoje com mais de 25 mil processos em andamento sobre esse tipo de problema, Sim, o ano né? passado, se eu não me engano, o ano passado era mais de 25 mil, nesse sentido. E como é que nós, profissionais da saúde, podemos nos certificar de que estamos fazendo as coisas direita, de que estamos indo por um caminho bom para que nossos pacientes tenham tranquilidade em ser atendidos pelo profissional de saúde e não ter nenhum susto, né? Nenhuma Isso. Então, o surpresa. que eu gostaria até de colocar é o seguinte: hoje, até para uma questão de proteção do profissional de saúde, tá? Só um exemplo, para a gente classificar lá no CNJ, quando a gente vai distribuir uma ação, a gente não fala mais em erro médico, Ah, tá? não? Seria um erro médico englobaria só o médico, né? Certo. Então, eu trouxe até minha colinha aqui, tá, Patrícia? Ótimo, Para a assim que gente eu gosto. colocar aqui. Então, hoje o CNJ ele classifica, tá, como danos morais ou materiais decorrentes da prestação de serviço de saúde. Por quê? Porque não é só médico. É, existem os planos de saúde, existem outros profissionais da saúde que a gente que engloba nisso tudo aí. Senão fica injusto com o médico, né? O médico é aquele a quem a gente recorre quando a gente mais precisa, né? Isso. Quando a gente está sofrendo, a gente corre para o médico, a gente corre para o enfermeiro, para o profissional do farmacêutico. Então, Eles todos nos esses são socorrem. profissionais de saúde, o médico veterinário, o psicólogo, né? O Psiquiatra, psiquiatra. Então, a gente tem que ter uma forma de proteger essa, esse profissional. esse profissional, né? E de uma maneira leve, né, E de uma doutora? maneira leve. Com contratos, com Isso, explicações. com certeza, Conta pra mim, como que é tá? que você tem que informar o seu paciente? Olha, pode acontecer isso, aquilo, Isso. pode dar errado, tantos por cento, ou não tem uma porcentagem. Não, vamos pensar assim, olha. Hum. Existem as modalidades de culpa, tá? A primeira modalidade seria, tá? A negligência, seria a omissão, tá? A imprudência seria a ação. A negligência é quando ele é uma conduta assim desleixada, que ele deixa de fazer uma coisa que ele deveria fazer, tá? Como por exemplo, tá? O médico que ele prescreve uma receita com uma letra ilegível. A Ah, obrigação dele é que ele faça com uma letra legível, né? É, o dentista não verificar uma radiografia antes de fazer o procedimento, tá? Então ele está sendo negligente, uma tá? tomografia hoje, né? Que a tomografia É, nos ajuda muito. exatamente. Então ele se precaver dessa forma para que ele não seja negligente, tá? É. Aí, se ele for no caso da imprudência, tá? Seria uma ação, seria fazer alguma coisa que ele não pode fazer, É. tá? Por exemplo, outro dia a gente viu aí na internet, O né? peeling de formal. Não, Aqueles também. o médico, era um prefeito, ele entrou Ah, na ala dos na médicos. ala dos médicos, estavam todos dormindo, não sei o contexto também,
Um prefeito, né? é verdade. Mas, não sei te dizer o contexto, se a gente vê na mídia social, Sim. então quer dizer, Se é não horário não de sei se é descanso. verdade, se é mentira, se era um horário de descanso deles, mas em tese, vamos dizer que aquilo fosse verdade, tá? Eles estariam sendo imprudentes, porque eles estão deixando de atender um monte de gente que está lá, né? Que pode estar precisando de um atendimento de urgência, e eles deixaram de atender. Então, eles estão fazendo uma coisa que eles não poderiam fazer, Certo. tá? Um farmacêutico que vende lá um remédio errado, não que ele venda o remédio errado, mas eu chego lá, eu quero uma coisa, ele fala, não, esse aqui, ó, não tem aquele, leva esse. E sério, não, quem tem que prescrever é o médico, né? Então, o farmacêutico estaria sendo imprudente. Certo. Isso né? também é imprudência. A gente vê algumas vezes isso acontecer. Então, a imprudência é sempre a ação, é fazer uma coisa que você não deveria ter feito. Certo. Tá? E a negligência é deixar de fazer aquilo que você deveria ter feito. Tá? Agora, uma coisa muito importante que eu acho que, assim, que é mais até importante, seria o profissional que falha no dever de informação ao paciente dele. Tá? Então, eu vou fazer um procedimento. Tá? Você vai fazer um procedimento lá. Você tem que passar para o seu paciente o risco que ele corre. Certo. Né? Todos os riscos. Para quê? Para que ele possa decidir se ele quer ou não fazer aquilo. Né? Se ele quer ou não correr esse risco. Né? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a obrigação do profissional é orientar, falar, olha, você corre esse risco. Se ele faz tudo certinho, não tem problema nenhum. Ele já minimizou aí a situação dele um monte. Né? Então, seria isso, as modalidades de culpa, né? E teria também, né, aqui, o que a gente poderia dizer, seria a imperícia, tá? A imperícia seria ele praticar um ato médico sem um conhecimento técnico e teórico. Parece que é impossível, como que o médico não vai poder fazer alguma coisa? Não. O que o médico tem que fazer, ou o médico, ou qualquer outro profissional. Também voltando lá pro dentista. Sim, né? Tá Vamos usar você, tá? Ótimo, eu gosto disso. Você tem um aparelho lá, laser. Sim. Né? E para utilizar ele, você está habilitada como dentista, mas para utilizar ele você deve ter feito, provavelmente você fez um curso. Durante 2 anos. Durante 2 anos. Sim. Não é assim que você sai, tem agora, vou comprar isso aqui e vou sair usando. Não. Então, você tem que estar habilitada. Certo. Né? Não é só você comprar um aparelho. Um médico que faz a endoscopia, e também, não sei como é que funciona lá, mas ele deve ter uma habilitação. Hoje em dia a gente tem as cirurgias robóticas. Isso. Óbvio que ele tem que fazer um curso para saber manejar. Aprimorar, né? Não é simplesmente comprar e sair usando. Certo. Né? Senão ele está agindo com imperícia. Né? Ele não sabe utilizar e ele pode pode até não acontecer nada. Sim. Pode até não acontecer nada. Uhum. Mas se acontecer, ele vai ser culpabilizado por isso, vai ser responsabilizado. Né? Que mais que poderia ser? Olha, né, se você se tiver uma falha na informação do médico, qual que é a melhor maneira de diminuir esse problema? Prevenir fazendo isso aí. Contrato, é isso? Sim. Faça por escrito. É tão simples. Procura um advogado, faça por escrito, faz um termo que você vai usar ele, o mesmo termo a vida inteira. Né? Então você disponibiliza uma pessoa para que ela possa fazer isso para você, explicar para o paciente. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Mas os procedimentos, geralmente o especialista, né, ou um dermatologista, né, são os mesmos procedimentos. É fácil você treinar alguém para te ajudar nisso aí. Faz o termo e a pessoa explica, olha, você está entendendo dos riscos. Quando a gente chega no hospital é assim, não é assim? Na ficha, assim. Não dá nem tempo de ler, às vezes você vai numa emergência, você está correndo muitas vezes. Assim, se você
é informado com antecedência, você minimiza isso aí, o risco de um problema futuro. E de causar um dano maior no paciente, né? Exatamente, de causar um dano no paciente. Não vai causar o dano não, porque se você fizer direitinho, não vai causar dano, mas pode acontecer. Sim, um acidente. Pode acontecer um acidente. Você, às vezes, não é nem o procedimento em si, né? É o que o paciente tem que fazer depois, né? Sim. Que não faz. Porque então, se você orienta ele que ele tem que fazer, e ele não faz, você fala, olha, você está orientado. Né? Então, assim, faça um termo, faz assinar, né? Esclarece, porque facilita muito. Sim, e acontece, né? E acontece. Muitas vezes. A gente está vendo aí na mídia. O que você me diz desse caso que foi famoso aí, sobre o peeling de fenol? Então, aí o que vai acontecer com aquela moça? Porque a gente já não sabe mais, ela era habilitada, não era? Então, essa já é uma outra questão, do habilitado e não habilitado. Ela não era habilitada. Então, ela não pode ser culpabilizada por isso. Não, ela vai responder por homicídio, né? Por estar praticando, né, o exercício legal da profissão, porque ela não está habilitada para isso, ela não é esteticista. Pelo menos isso é o que todo mundo sabe. É o que está se falando, né? Eu não tenho conhecimento do processo em si, da investigação, acho que quase ninguém tem, né? Só o advogado que está tocando esse caso, mas ela não era habilitada, ela era uma influencer e ela não era esteticista. O que vai acontecer com ela agora, Raquel? Ela vai responder penalmente. Ela pode ser presa por isso? Ah, com certeza. Ela vai responder por homicídio. Por homicídio. Puxa vida. E ela falando, assistiu o programa que ela estava se desculpando, dizendo que acabou com a vida dela, tal. A gente sente que, olhando para a pessoa, a gente sente que realmente ela não tinha nem noção do que ela estava fazendo. Porque, não sei, ela saiu da sala, não saiu da sala, essas coisas são detalhes. Mas já aconteceu e bola para frente, né? Infelizmente, uma reparação de dano moral, financeira, não vai trazer como que ele chama? Henrique de volta. Então, isso aí, qualquer que seja a reparação financeira que ela faça para a família, não vai ser suficiente. Pois é. E teve um caso também de um cantor, não sei se é Nando, acho que é Naldo. E ele foi fazer um procedimento na asa do nariz. Aquele procedimento que muitos dentistas fazem. E necrosou a asa do nariz dele. E ele foi interrogado se ele não ia culpabilizar o profissional. E ele não quis nem dizer o nome do profissional. Porque ele foi muito sincero. Ele falou, olha, eu sabia dos riscos, eu sabia o que ia acontecer. Então, para mim, eu não culpo a pessoa. Eu quero que resolva. Essa é a vantagem de você ter um termo que a pessoa entendeu o que vai acontecer, o procedimento pelo qual ela vai passar e que ela corre riscos. Né? Porque às vezes naquele afã da gente querer o cliente, querer o paciente, você nem fala tudo. Nem fala tudo, porque se eu falar, ele não vai fazer. Sim. Não é por aí. Sim, sim. Né? E Raquel, eu penso assim, a partir do momento que você é profissional da saúde, né, você é um ser humano também, tanto quanto o paciente, né? E você tem que ter isso bem explicado na sua cabeça. Muitas vezes o anjinho da guarda vem aqui e sopra no seu ouvido, esse caso não vai dar certo, não faça. Ou às vezes você está olhando assim, você vê que o paciente não sabe nem o que está acontecendo, né? E quer fazer o procedimento. Aí você tem que ter um pouco de malícia, um pouco de perspicácia para enxergar um pouco além, não é, Raquel? Porque nem todo mundo é igual, né? Às vezes as pessoas vêm no consultório querendo ser o Nick Evans, não tá mais na mídia. Você quer ser a Roberta Close também, não tá? Também não, vai. Então, quer ser uma coisa eu quero a boca da Angelina Jolie, vai. Poxa vida. Não vai dar, né? Nascer de novo. Então, essas coisas que você está dizendo, que a nosso favor a gente se
documentar é muito importante. Sim, essa né? parte de estar calcado em um documento, em uma informação para o cliente é muito importante. Porque não é só a saúde do paciente, é a sua saúde também, né? Que aquele dia, se você acontecer alguma coisa errada, poxa, pode esquecer o dia. Uhum. Né? É triste, mas É. pode acontecer. E quanto às lipos, né? Essas lipos que são feitas em consultório, o profissional não tem que se conscientizar de que o consultório tem que estar preparado para isso, em uma caso de uma emergência? Por exemplo, os meus colegas, tem muitos colegas que fazem lipo de papada. Não é perigoso? Então, eu não sei te dizer se é perigoso, né? Porque eu não sou da área, eu sou da área jurídica, mas eu imagino assim, que o profissional ele tem que saber o que ele está fazendo. Tá? No caso de Mas colocar isso para o paciente. Né? Ele tem que saber se existe ou não a necessidade de um aparelhamento diferente, né? Uma coisa mais. Se esse procedimento precisa ou não ser dentro de uma sala cirúrgica, né? Ele tem que saber. Né? E sabendo disso, ele tem que passar esse risco, ele tem que passar essa informação de risco para o paciente dele. Que ele pode ser responsabilizado, sim. E dentro do seu escritório você já viu isso acontecer. Sim, com certeza. Que nem todos sabem o que estão... Outra coisa que é muito importante a gente lembrar, tá? A cirurgia estética, a embelezadora, tá? Ela não é de meio, ela é de fim. Entendeu? Então ela não é igual a outra, você vai operar porque você tá com um problema de saúde e tal. É reparadora. Ela não é reparadora, tá? Ela é embelezadora. Então ele tem que garantir o resultado. Que vai ficar melhor. Se ele falar que vai ficar com a boca da Angelina Jolie, tem que ter a boca da Angelina Jolie. Se ele garantir, né? Se ele disser vai durar para sempre, tem que durar para sempre. Tem que durar para sempre. Então, essa é uma exceção. Tá? A cirurgia reparadora, embelezadora. A cirurgia plástica tem que ter... A plástica é embelezadora. Tem a cirurgia plástica que não é embelezadora. Né? Ela é uma necessidade. Reparadora. Ela é reparadora. Né? Essa daí ele não tem como garantir um resultado. Né? Mas aquela embelezadora, ele tem que garantir sim, sob pena de ser responsabilizado. Então aí. Tem que ficar bonito. Às vistas do paciente. Porque hoje dá para fazer até aquela inteligência artificial, você coloca lá como é que tá, como é que vai ficar. Fazer um projeto Faz aquele projeto lá, né? Como que tá e como que vai ficar. Então ele tem que se precaver nesse sentido. Porque eu fico pensando, né? Às vezes você vai num profissional e fala, não, vai ficar lindo, você vai ficar maravilhosa, vai durar para sempre. Nem sempre é isso que acontece. E você naquela vontade de ficar linda para sempre. Então é um risco que o profissional corre, tá? E a finalidade desse procedimento sendo de fim, né? De reparador, tem que ter um contrato, tem que ter uma resposta para o paciente, mas isso vai ficar bom? Eu consigo ver como vai ficar antes? É a inteligência artificial que vai te ajudar. Então, ele vai ter uma simulação, né? Mas, eu imagino que seja uma simulação. A gente é obrigado a transformar o paciente de acordo com o que ficou na qualidade do Não, você não é obrigado. Tá? Mas se você falar para ele que vai ficar, você assumiu um compromisso com ele. Com o seu paciente. Você fala, olha, vai ficar assim. Você assumiu aquele compromisso. E você pode ser responsabilizado, né, por um dano estético. Olha, falou que ia ficar assim, não ficou de outro jeito. Então, ele pode sim ser responsabilizado. Meu Deus. Realmente, né? Olha, é um risco enorme, né? Mas eu acho que para tudo tem solução. Tá? Isso. Vamos colocar aí, vamos colocar um documento, vamos fazer um Esses documentos, eles têm que ser de acordo com cada cirurgia, por exemplo, de acordo com cada procedimento. Cada procedimento, cada caso é um caso, né? Liposcultura. Eu imagino que deva ter, assim, semelhanças entre um caso e outro, mas que você vai ter que ir adaptando, né? Tipo liposcultura. Você tem que ter um documento dizendo que aquele
procedimento vai ficar assim, de acordo, vai ser feito assim, vai demorar tantos dias, tudo certinho. E pode Isso. ser que fique assim ou não. Ou não, tem que ter, vai ficar assim. Um contrato bem Então, feito. depende do profissional, né? Ele que tem que saber. Certo. Se ele acha que pode, se ele dá essa certeza, É isso que é bom a aí gente ele, saber. aí ele porque- coloque lá no termo dele, olha, é certeza, não é difícil alguém colocar isso, né? Então, isso que eu Porque fico pensando. Porque às vezes você trata, vou falar da minha área, tá? Você trata um paciente, faz uma sim, restauração, a restauração cai. E aí você fala assim, mas o que você mordeu? né? Não é verdade? Aham. Ai, não dá. Nada, não Caiu mordi nada. dormindo. Aham. Muitas vezes a gente Muito escuta difícil, isso. a gente sabe, Muito. né? E aí você sabe que não vai soltar dormindo. Aí uma restauração caiu, mas porque o paciente realmente mordeu alguma coisa fora ou comeu uma pedra, Mas sei você lá. pode fazer um termo de responsabilidade para ele. Também, bem Olha, básico. comer alimentos moles, não sei, Não né? exacerbar na força de mordida. Então você coloca lá. E se você perceber que que ele veio querer te responsabilizar e caiu, você percebeu, você tem como dizer, você tem como demonstrar. E se ele comesse uma coisa lá Que não mais fosse tão mole, difícil. não ia acontecer isso. For comer Então, torresmo na primeira mordida. olha, não dá pra gente dizer que você vai estar sempre respaldado, Entende? né? Você não vai estar sempre, não dá para ser 100%, mas minimiza bastante. Tá. E aí existem modelos de documentos? Como que é? Tipo, já tem pronto? Eu procuro um profissional como você, eu sou da área da saúde, já tem pronto um modelo de documento. Olha, faz Não, assim. Não. eu acho que Você teria que fazer tem que ser, minucioso. porque cada profissional trabalha de uma determinada forma, né? Entendi. Então teria que ser assim, para cada profissional, você procurar um advogado da sua confiança e montar lá uma série de documentos que vão te respaldar. E qual que é o primeiro conselho que você dá para um profissional da área da saúde, assim, em relação a isso, Raquel? Esse respaldo. O que você chegou o paciente lá, qual que é o primeiro conselho que você dá? Diga a verdade, Com certeza, né? Seja sempre dizer claro. a verdade, né? Deixar bem claro e tudo por escrito. Certo. Escrito, assinado, se possível com uma testemunha, porque ninguém vai sozinho, o médico geralmente está com. Assina junto lá uma testemunha. Igual quando você vai no hospital, você não assina um terminho de responsabilidade. Sim, sim. Né? É a mesma coisa. Assina. Né? Senta com ele, tem um lugar específico, senta com a pessoa lá, explica, que eu acho que nunca é demais. Né? É um tempinho que você perde, né? Para elaborar esse documento, mas o advogado elabora para você esse documento uma vez. Você repete ele, Depois você vai repetir, é um contrato, né? Entendi. Então você pode usar o mesmo para vários pacientes? Sim, com certeza. O mesmo contrato para vários pacientes. O tipo de serviço que você presta, né? E aqui a gente está falando de médico, mas são vários outros profissionais. Nós temos o fisioterapeuta, né? O farmacêutico, o médico veterinário. Puxa, o médico né? veterinário hoje é uma coisa assim. Essa semana, igual eu estava comentando com você, tive com a minha cachorrinha lá, né? Ficou internada. Que ficou internada. E eu voltei com um calhamaço de documento. De tudo ele me prestou conta. Que bom. Né? Então, assim, ele está respaldado. Eu não posso falar nada, porque está tudo ali documentado. Né? Desde a hora que ela internou, assinei lá, que eu estava ciente dos riscos. Então, assim, um profissional desse, dificilmente ele vai ser responsabilizado se o cachorrinho morrer, né? Você acontecer alguma outra coisa com ele, então tá. Sair de lá aleijado. Se sair de lá, né? Rabo, com a orelha caída, porque essas coisas, né? Podem acontecer. Pode. A gente não sabe. Porque a gente não sabe, né? O profissional da saúde assim, é muito difícil para ele também, né? Dar um parecer do que vai acontecer do que realmente. vai acontecer, vai ser assim, assim, assado. Não dá para saber. Né? Que bom que você disse isso, porque hoje eu vejo também muitas pessoas que vão até os consultórios, procuram os profissionais da saúde e agem também de má fé. Eu vejo pessoas que dizem assim, isso é muito difícil, sabe? Eu vejo pessoas que dizem assim, olha,
eu quero fazer um clareamento, mas eu quero que fique branco. Aí você fala assim, mas não vai ficar muito branco. Não dá, Não, né? mas faz sim, eu quero ver como que é. Mas olha, depende muito da reação do seu dente. Então é o seu material que vai me direcionar até quanto eu posso ir. Você pode ter sensibilidade. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom, então vamos lá. Aí no fim a pessoa fala, mas não ficou branco do jeito que eu queria. Como é que é o branco Mas dela se e como é que é o você meu branco? pegou, se você fez um documento para ela dizendo que Isso. você não garante o resultado que ela Certo. quer, que é ficar branco, você garante que você vai clarear Isso. um tom, 2 tons, não sei como é que você Isso, fala lá. até onde a gente conseguir, porque nem Isso, é. sempre a dentina de um paciente é igual a dentina de outro paciente, então nem sempre o esmalte é transparente tanto quanto, né? E aí Uhum, você fala, e agora? é. Mas você quis o tratamento. Ah, mas tá doendo a sensibilidade. Hoje a sensibilidade você ainda consegue controlar, você usa o laser ali e ela some realmente. É. Mas você devolver aquilo que o paciente está imaginando dentro da cabeça dele, muitas vezes é difícil. Não é, Raquel? Uhum, Porque tem sim umas pegadinhas. tem. Não tem? Muitas vezes, muitas vezes não, mas já aconteceu de a pessoa procurar a gente e a gente tem que falar, olha, você não tem razão nesse processo. Ótimo. Não dá para responsabilizar a pessoa por isso, por isso, por isso. E a pessoa acha ruim ainda, que ela fala que a Sim. gente é um profissional, ela não sabe fazer, não está fazendo porque não sabe fazer, não é assim. Né? Olha É que bom. porque você precisa ter um. Realmente acontecido alguma Realmente você tem coisa. que provar. Tá? Para Isso. tudo, para toda essa responsabilização que a gente está falando aqui dos profissionais da saúde, não é só a pessoa querer responsabilizar, ela vai ter que ter provas também. Tá? Então, não é só o profissional da saúde que tem que se Os seus deveres. os seus deveres, tá? A pessoa que for querer processar um profissional da saúde, ela vai ter que ter provas. Tem que ter certeza do que ela está fazendo. Ela tem que ter certeza e ela tem que ter provas. Sim. Tá? Mesmo que ela tenha certeza, mas se ela não tiver provas, Também não adianta. tá? Não adianta. E Né? Raquel, você tem uma ideia de qual é o profissional que mais sofre com esse tipo de problema? Dentre esses 25 mil processos que o CNJ aí você me citou hoje falando comigo, qual é o profissional que mais entra pela culatra? Vamos dizer assim. Que se estrumbica Que se aí, né? estrombica, porque eu sei que deve ter, hein? Não Olha, tem? eu não vi ao certo, tá? Mas o É, ortopedista, né? E a cirurgia reparador reparadora também. de cirurgia plástica. É, São casos eu mais não tenho esses dados, tá? Mas é, pelo que eu olhei, é sempre assim, é o ortopedista que é o que mais só sofre e o e, o, cirurgiões e, os, plásticos. e os cirurgiões plásticos, né? Puxa vida. Mas hoje em dia eles já estão bem assim Respaldados. respaldados, estão bem afiadinhos, né? Hoje em dia você vê, igual eu falei, o caso do veterinário. Estava tudo Tudo documentado. O que pronto. poderia acontecer, o que não poderia acontecer, a garantia que ele dava. Então, aquele lá, ele não vai ter problema nunca. Aí, que bom. Bom saber, né? Né? Parabéns para ele. Parabéns Aí, é para uma ele. pessoa que a gente tem que E assim, seguir. é só se organizar. É só Mas uma você sabe que o questão de profissional da saúde é uma organização. pessoa que vive correndo, né? Mas contrata alguém, Ah lá, gente. tá Contrata. certo. A gente não consegue fazer tudo. Uhum, Né? é A gente verdade. precisa terceirizar. Tem E não sempre que ter mais adianta ele pessoas. querer ele escrever lá, nossa, eu tô falando com o advogado. O advogado faz isso, ó. É bom precisar dos advogados antes do É que melhor, exatamente. prevenir do que remediar. Essa parte da prevenção É perfeito, é né? perfeito, Joia, legal. né? É a melhor coisa que o profissional da saúde pode Pode fazer, fazer. tá? Um massagista, né? Sério? Massagista também? Também, né? Porque ele não é obrigado a dar um resultado. Ele pode fazer uma massagem para tirar dor e tal, mas pode ser que ele não consiga. Raquel, e aqueles profissionais que colocam cílios? Sabe, os lashes? Sim. Porque eu sei que às vezes incomoda um pouquinho, eu já coloquei. São profissionais que também têm que se respaldar?
eles têm que se respaldar, tá? Mas eles já não são da área da saúde, Não, tá? Da área são da técnicos. estética, e ele vai fazer um curso e ele não precisa de ter nenhuma habilitação, ele não precisa ter nenhuma formação. Nesse caso, ele faz um curso para aprender, mas se ele for um autodidata, ele aprende lá, ele não tem necessidade de ter habilitação para isso. Títulos, é. Só que se acontecer alguma coisa, uma alergia, não sei que tipo de coisa que pode acontecer, tá? Mas eles são responsabilizados, sim, assim como a moça, a Natália, do peeling de fenol. No caso dela, foi uma coisa mais grave, ele veio a falecer. Mas você pode ficar cega, você pode, sei lá, cair um negócio dentro do olho lá, ou pegar uma coisa, um fungo, né? Um problema lá, se não for bem feito, sim. Né? É a mesma responsabilização. Pessoal, nós estamos aqui com a Raquel, ela está contando para a gente um pouquinho da experiência dela na área da saúde, dos problemas que a gente pode ter. E eu fico muito feliz de saber que a maioria das pessoas hoje já estão se preocupando, já estão fazendo contratos, né? Sim, com certeza. E estando certo de que o procedimento que farão serão respaldados dos dois lados, tanto do paciente quanto do profissional de saúde em questão. Uhum. E Raquel, deixa pra gente uma dica aí de como isso tudo pode acontecer, da melhor maneira, amigavelmente, o que pode acontecer no caso de um profissional não ter um contrato assinado. Sim. Para que as coisas não caiam numa coisa mais triste, né, para nenhum dos lados. O que você acha? Qual é a melhor maneira de resolver um problema de um processo? Olha, geralmente, um processo, né, estando advogando para o lado do profissional, seria um acordo. Né? Sempre é melhor fazer um acordo. Né? O melhor é que não aconteça. E do lado do paciente, que ele não... E do paciente é reunir provas, tá? Se ele tem, se aconteceu alguma coisa, ele reúna provas, tá? Documentais, testemunhais, ele tem que reunir provas. Não adianta querer também entrar e processar um profissional aí sem ter um mínimo de provas. Né? E você gosta de militar nessa área ou não? Ah, sim, né? Essa área aí ela é bem bacana. Ela abre um leque muito grande, né? Mas ultimamente você está militando em outras áreas? Então, hoje no escritório a gente parte mais para a área trabalhista, previdenciária e essa área civil, né? Que engloba tudo isso aqui também, tá? E hoje eu estou fazendo um curso de holding, né? Que é o planejamento patrimonial, tá? E que é uma área, assim, relativamente, não é uma área nova, tá? Ela é uma área que já existe aí há algum tempo, mas é uma coisa, assim, que ninguém faz. Aqui eu não sei se tem alguém que faz. Tipo, você está dizendo assim, as famílias que têm herança e precisam deixar para os filhos de uma maneira... Exatamente. O que acontece com o planejamento patrimonial? Tá? Com essa nova reforma tributária, isso vai ficar muito caro. Hoje, para você fazer um inventário, você vai... Aqui até a nossa tributação ainda não é tão alta quanto de outros estados, mas você vai, assim, perder do seu patrimônio, tá? De 20 a 40%. Puxa. Então, é uma coisa, é considerável. Né? E quase metade do que você guardou. Exatamente. Você constrói, você trabalha, né? E isso vai para a mão do governo. Isso vai diluindo, né? Você vai ter que pagar advogado para fazer o inventário, você vai ter que pagar o cartório, você tem custos no cartório, você tem uma série de coisas e os tributos em si. E quando tem uma holding, isso... Se você fizer um planejamento previdenciário, você elimina essa parte, tá? Você elimina o inventário. Você não precisa, por quê? Porque você é uma pessoa... Quem deixa bens? A pessoa física.
Certo. tá? A pessoa jurídica não deixa bens, ela não morre. A pessoa jurídica não morre, Continua. né? Uma empresa, ela não Não só acaba? se você dissolver ela, né? É. Mas o que adianta eu ter bens Se e eu vou perder. morrer? Entendeu? Então eu passo meus bens para uma empresa, eu vou formar assim, isso a grosso modo, tá? Você cria uma empresa, um CNPJ, tá? Óbvio que tudo, não é assim simplesmente abrir o CNPJ e jogar tudo lá, não. Tem toda a sua regra, tá? Para não cair numa malha fina, para não fazer nada errado. É tudo dentro da legislação. Tá? Esse planejamento patrimonial é totalmente legal. Puxa. E aí, essa área você está militando agora? Você está Sim. gostando? Você tem Nossa, algum conselho para dar para os nossos espectadores? Então, procure um advogado. Procure um advogado da sua confiança para que você possa se inteirar, para tomar conhecimento, pelo menos, do que é. Tá? Isso aí a gente. E como funciona. Como funciona. Lá no escritório é assim, a primeira coisa que a gente faz é uma sessão de viabilidade para ver se realmente é viável para ela esse planejamento, tá? Essa instituição de uma holding, tá? Geralmente mas é preciso colocar isso, ver qual que é a intenção da pessoa. Se a intenção dela for fraudar alguma coisa, tá? Aí já não vai dar certo. certo. Desapega, a gente tá fora. Tá? Então, nós queremos organizar a vida de todo mundo, porque todo mundo vai morrer um dia, né? É para organizar. Não tem não jeito. É para fraudar nada, tá? Tá E certo. todo mundo vai morrer. Então, você vai ter que deixar, assim, claro que ou ele faz isso, ou ele perde 40% do patrimônio. Ele vai perder. Na verdade, não vai ser. A gente vai ter que fazer uma outra entrevista Olha, com a Raquel. Não vai ser podcast tá? jurídico, Isso. Porque é uma área bem legal, hein? Vamos, nossa, olha isso só. aí a gente tem assunto, ó. Então, vamos fazer um off aqui, pessoal? Raquel, já você volta? Volto. Daqui um pouco eu tô aí. Pra falar disso, eu vou gostar muito. A gente saiu um pouquinho aqui, porque é uma área que ela gosta muito, ela já me contou isso outras vezes. E nosso programa já está terminando. Eu agradeço muito a Raquel, fico muito grata da disponibilidade, da alegria de passar de uma maneira leve, suave, um problema que acontece com muita gente, né? Sim. Se não de um lado, às vezes do outro. É um problema que tem solução, né? Tem solução esse problema dessa responsabilização do profissional da saúde. Que bom, né? Então, e às vezes a gente o profissional agoniado. fica desesperado, porque não é a área dele, né? Ele quer trabalhar lá, fazer o que ele precisa fazer. Às vezes não tá com a cabeça dele, tranquila. E aí tem que ficar pensando, né? Então passa para outro profissional, cada um na sua. Isso. Né? Se respalda. E fica livre de um problema. E fica livre, mas tranquilamente. Né? Tá bom, então. É isso. Muito obrigada, meus queridos, meus telespectadores. Muito obrigado. Curtem. Eu que agradeço. Curtam muito, compartilhem a nossa live, para que as informações cheguem mais longe e que a gente continue com a TV Oeste Tá On nos próximos programas Viver Bem, programa Vivendo e Empreendendo, programa Sextou na Moda. Fique com a gente e venha sempre comigo para falar de saúde. Até o próximo programa. Só tenho a te agradecer por me convidar, tá? Fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. Bom. Sabe, é uma área que eu nem sabia o que te perguntar, mas eu vi que você dominou legal. Então... E a gente precisa falar disso também, né? Saúde é saúde. Saúde é saúde. Responsabilização também. Aí, gente. É o que a gente faz. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até o próximo.